Acessibilidade. Bom dia, arquitetos, engenheiros desse meu Brasil que se interessam pelo tema da acessibilidade, que gostariam de aprofundar o seu conhecimento nesse assunto. O meu nome é Juliana Sabino. Eu sou mãe de PCD, especialista em acessibilidade, e nesse espaço aqui, dessas lives que eu faço às quartas e às sextas, eu ensino arquitetos e engenheiros a fazerem mais de 10 mil por mês, se tornando referências em acessibilidade. Nessa live de hoje, eu vou trazer dois assuntos importantes. Um mais importante, que vai ser a questão da responsabilidade técnica. Vou abordar responsabilidade técnica e vou, no final, fazer uma correção da prova, a prova que foi enviada para os participantes do evento da semana passada. Semana passada teve curso gratuito de acessibilidade na prática. É um trava-língua, gente. Então, aconteceu esse curso gratuito de acessibilidade na prática com centenas de participantes. Agradeço mais uma vez a todos que participaram. E ao final desse curso, eu abri as inscrições para o meu treinamento pago, que é o TAG, Treinamento Acessibilidade Garantida. Inclusive, eu agradeço a todos que são meus alunos a partir de agora, todos que confiaram no meu trabalho e vão seguir aí se aprofundando nesse conhecimento em acessibilidade com aprofundamento nesse assunto para dominar cada vez mais e ter aí mais segurança, mais propriedade para poder realizar os seus serviços e entender como que você vai conseguir faturar mais de 10 mil por mês com acessibilidade, tá bom? Então agradeço a todos que se inscreveram, agradeço a todos que participaram do curso gratuito que foi na semana passada e só relembrando aqui que as inscrições ainda estão abertas para o TAG, Treinamento Acessibilidade Garantida. O link para você se inscrever está aqui na bio com todas as condições e tudo que será entregue para você nesse treinamento com esse acompanhamento tão de perto, tá bom? Então, vou começar aqui com o tema de hoje, que será a parte da responsabilidade técnica e ao final, como eu disse, eu vou fazer uma correção da prova que foi enviada. Não expliquei muito bem a prova. O que é essa prova? Os participantes do curso gratuito da semana passada que quisessem o certificado de participação, eles teriam que realizar uma prova, uma provinha curta a respeito do conteúdo que foi ministrado no curso gratuito. Então, eu vou trazer aqui brevemente a correção da prova que o pessoal fez para trazer as respostas aqui para vocês. Mas eu vou começar aqui com o assunto dessa live de hoje, que é a questão da responsabilidade técnica, tá bom? E o que é essa questão da responsabilidade técnica? O que vem a ser isso, né, gente? É algo que a gente fala tanto, mas talvez não consiga entender o que isso representa na prática para as nossas vidas profissionais. Então, vamos lá. Nós, arquitetos, engenheiros, profissionais que atuam com essa parte da acessibilidade, nós precisamos declarar a questão da acessibilidade nos nossos serviços técnicos, tá? E por que isso acontece? Isso é uma previsão legal de que os profissionais devem atestar que estão fazendo, projetando, realizando seus serviços técnicos na área da construção, atendendo aos requisitos de acessibilidade. Então, há uma previsão na legislação que estabelece que nós profissionais devemos atender a requisitos de acessibilidade em tudo que nós formos fazer, seja um projeto, seja uma construção, seja uma execução, tem lá. E como que isso é operacionalizado? Isso é operacionalizado por meio, no caso dos engenheiros, pelo CREA e no caso dos arquitetos, pelo CAL. E como que isso é operacionalizado? Toda vez que a gente vai lá emitir uma RT ou uma RRT, vai haver uma checkbox ao final ali que você deve declarar que está atendendo aos requisitos de acessibilidade, que está atendendo a todos os requisitos de acessibilidade, que aquele seu projeto ele é acessível, ele está atendendo ao que está na legislação, ele está atendendo ao que está na norma, que aquele serviço técnico que você está realizando na construção será, no final das contas, uma edificação acessível.
Então, quando você vai lá emitir esses documentos, ART ou RRT, você tem que declarar isso lá. E, na verdade, você ir lá e, né, fazer o tique lá naquela checkboxzinha é uma ação relativamente simples, é muito simples, né? E, na verdade, se você não atestar aquilo ali, você nem consegue emitir aquele documento, porque é uma obrigação legal que vem da legislação, que trouxe lá para o CAU e para o CREA, que precisa levar para os profissionais atestarem que estão construindo e projetando espaços acessíveis, tá? Então, isso é basicamente uma ação muito simples, mas eu quero trazer para vocês aqui o que isso representa na prática. Isso representa na prática que nós estamos atestando que aquilo ali é acessível. Mas o que acontece também na prática, pelo menos para muitos projetos que chegam aqui para mim, aqui no meu escritório, e esses projetos chegam aqui para mim no meu escritório porque muitos clientes procuram aqui a nossa empresa com projetos de acessibilidade para serem executados, tá? Que a gente trabalha com essa parte de execução também, de muitas coisas. Então, quando chega os projetos aqui pra gente, como a gente tem essa expertise em acessibilidade, é muito fácil perceber que aqueles projetos, de fato, não atendem a muitos requisitos de acessibilidade que estão nas normas. E esse referencial técnico da acessibilidade, quem participou do curso gratuito na semana passada, eu trouxe uma aula trazendo assim, muitas referências técnicas de acessibilidade, muitas leis, muitas normas e como que isso seria utilizado na prática, a gente consegue perceber que é um referencial muito extenso. É um referencial extenso, muitas pessoas não dominam tão bem esse conhecimento, e o conhecimento que está lá nas leis e nas normas, ele é muito distante do que as pessoas de fato entendem como acessibilidade. Então, se você chegar em uma edificação, se tem lá um sanitário acessível, se tem uma rampa, se tem um piso tátil, muitas pessoas já entendem que essas edificações estão atendendo a requisitos de acessibilidade. Porém, o que o referencial técnico traz informações minuciosas, detalhadas de como que você deve executar todas aquelas ações para tornar projetos e espaços de edificações acessíveis. Então, não basta você ter a rampa. É necessário que você tenha a rampa e que ela seja construída de acordo como manda o referencial técnico, com todos aqueles elementos. E os critérios que você pensar para esse exemplo de uma rampa são todos possíveis. Você tem questão de geometria, largura, inclinação, elementos de segurança, se é uma rampa que interliga mais de um pavimento, se é uma rampa simples, o que você tem que considerar, sinalização. Então, traz informações muito minuciosas que muitos profissionais não dominam. Então, não basta ter uma rampa, é necessário ter uma rampa que atenda aos requisitos de acessibilidade. Não basta ter piso tátil, é necessário que você tenha um projeto de sinalização e circulação naquele espaço ali que vai atender ao que está nas normas e na legislação. Você tem que compor o piso tátil junto com outros elementos de sinalização. Então, existe uma certa complexidade nesse atendimento e que muitos profissionais não dominam. Não basta ter uma sinalização, é necessário que você atenda aos requisitos de sinalização que estão lá nas leis e nas normas. E isso, gente, é para todos os espaços, porque acessibilidade é você considerar que todas as pessoas vão conseguir acessar espaços e edificações e conseguir utilizá-los, interagir com eles, com autonomia e com segurança, independente da condição. Então, inclusive lá no curso gratuito da semana passada, na primeira aula, eu trouxe um método que fui eu que desenvolvi, inclusive, que é o mapa da acessibilidade, que é como que você consegue fazer isso treinando questões que não estão indicadas nem na legislação e nem nas normas. Então, eu trouxe isso lá, achei muito importante trazer essa perspectiva, que ela de fato é diferente, e é com base numa questão de vivência que eu trago aqui no meu escritório, ao longo de todos esses anos, que eu trabalho só com acessibilidade desde 2016, tá? Então, voltando aqui para o raciocínio da responsabilidade técnica. Chega para mim aqui muitos projetos que não atendem atendem aos requisitos de acessibilidade como se deve, como deveria estar lá nas leis e nas normas. E o que isso vai implicar para a gente em questão de responsabilidade técnica? Como que funciona isso? Quando você vai conceber um projeto, você deve
você deve atender requisitos de acessibilidade. Você vai pegar esse projeto e vai submeter a uma fiscalização inicial, que vai ser a questão de aprovação, no caso na prefeitura, que também é uma previsão legal de as prefeituras não concederem a aprovação para projetos que não atendam requisitos de acessibilidade. Tudo é previsão legal. É a previsão legal lá do profissional, é a previsão legal das prefeituras que não podem aprovar projetos que não atendam requisitos de acessibilidade, e essa questão da fiscalização desse projeto que vai ser concebido, ela vai passar por várias etapas. A primeira delas é a questão da aprovação da prefeitura. Mas o que acontece? Como essa questão conceitual da acessibilidade, ela não é tão consolidada para os profissionais, isso acontece tanto para os profissionais que vão conceber, que vão elaborar aqueles projetos, quanto para os profissionais que vão trabalhar lá na fiscalização. Porque o que acontece é que muitos projetos, mesmo sem atender a todos os requisitos de acessibilidade que estão nas normas, vão passando pela fiscalização e vão sendo aprovados mesmo sem atender plenamente, porque, como eu disse, às vezes está indicado algum outro item de acessibilidade ali, mas não está atendido requisitos de acessibilidade conforme está plenamente lá nas leis e nas normas. Então, a própria fiscalização, às vezes, não detém tão bem esse conhecimento. E vamos supor que esse projeto que foi concebido aqui passou nessa fiscalização inicial, mas ele não atende aos requisitos de acessibilidade. Beleza. Aí ele foi para a fase de construção, o que já é um problema grande, porque quando você está na fase de projeto, que você está ali no campo do imaginário, é mais fácil corrigir as coisas. Quando já construiu, aí você já traz um complicador maior, que você tem que tratar com a parte de adequação de um espaço pronto, que já deveria ter sido concebido atendendo aos requisitos de acessibilidade. Mas vamos supor que passou lá, na primeira fiscalização, que é a aprovação do projeto lá na prefeitura. Aí, ele foi construído. E depois que ele é construído, tem a questão de ser concedido lá o habite-se, que também vai passar por uma nova fiscalização para você conseguir esse documento lá. E para isso você também deve atender requisitos de acessibilidade. Mas vamos supor que aconteceu o mesmo caso, passou ali também e não está acessível, mas você conseguiu o habite-se, tem alguma coisa ou outra de acessibilidade, você conseguiu que o seu projeto, que a sua edificação, mesmo sem atender a todos os requisitos de acessibilidade, conseguisse o habite, sei lá, não, beleza, tenho aqui o documento, consigo colocar profissional, concluir para funcionar, concluir a obra aqui, vamos em frente, mas não atende aos requisitos de acessibilidade. Essa edificação que está construída, que está totalmente regulamentada, ela está ali funcionando. Só que as edificações, elas podem ser de vários tipos de natureza. Você tem edificações que são para uso privado, que são para uso público, que são para uso coletivo, tem vários tipos de situação, tá? Esses três são os principais. E vamos supor agora que, estando lá funcionando, você já tem toda essa documentação, já foi aprovado o projeto na prefeitura, foi aprovado lá o alvará de funcionamento. Eu vou ler o comentário daqui a pouco, tá, Luciano? Vou ler daqui a pouquinho, deixa eu só terminar esse raciocínio aqui que eu já vou ler, então eu me distraio aqui. Essa edificação que está lá construída, concebida com uma RT, ela ainda é passível de ser fiscalizada ao longo de todo o seu ciclo de vida. E não existe assim o órgão fiscalizador da acessibilidade, não existe, sei lá, o Inmetro da acessibilidade, não existe a Anatel da acessibilidade, não existe isso. O que existe é que vários entes podem fiscalizar as questões de acessibilidade. Tá? Então vamos supor que está lá funcionando, imagina que seja, sei lá, um prédio comercial, que funciona uma empresa lá. Então, esse prédio comercial que funciona uma empresa, pode ser que em algum momento ela seja fiscalizada novamente pela prefeitura, em um outro momento, e a mesma prefeitura que aprovou o habite-se e aprovou lá o projeto para que aquela edificação fosse construída, nesse momento ele está identificando que não está atendendo a um ou outro requisito de acessibilidade. E vai lá solicitar que seja atendido, porque a acessibilidade é um direito e é previsto legalmente. Então, tem uma previsão legal para que os espaços sejam acessíveis.
Tá? Então vamos supor que ele vai lá, não, aqui ó, você deveria ter esse piso tátil, ele não está de acordo com a norma, você vai ter que corrigir isso aqui, esse piso. Então essa sinalização está inadequada, você vai ter notificado para você corrigir isso aqui. Aí às vezes é a mesma prefeitura que você tá lá com o projeto aprovado, vai lá e vai ficar te perturbando. Aí, gente, isso pode acontecer com prefeitura, com Ministério Público, com Ministério do Trabalho, com MEC, isso que eu já vi que chegou aqui para mim, demandas de clientes que foram fiscalizados por esses organismos, entendeu? Por esses entes fiscalizadores. O que acontece? Imagina que é uma construção recente, vamos colocar, sei lá, 1, 2 anos, 3, até 5 anos, até mais. Quando você volta em toda essa cadeia, pode ser que esse não atendimento a requisitos de acessibilidade vai recair naquela pessoa que fez aquele simples ato lá de ir lá e clicar a checkzinha, a checkbox, atestando que aquele espaço foi construído atendendo a requisitos de acessibilidade, tá? Então o que eu vejo é que hoje, atualmente, pode ser que esse tipo de responsabilidade não esteja tão em evidência, porque as edificações vão lá sendo construídas e, em algum momento, isso vai ser identificado o não atendimento aos requisitos de acessibilidade. Isso vai acontecer. Só um minutinho aqui. Isso vai acontecer em algum momento. E essa responsabilidade técnica, ela de fato vai recair na pessoa que concebeu, que projetou, que construiu aquilo lá, atestando que era acessível e de fato não era acessível. Então pode ser que às vezes um projeto que você já fez lá há muito tempo chegue para você que então, fulano, você atestou aqui que era acessível e de fato não é. E aí? Então, essa responsabilidade ela vai recair sobre os profissionais e haverá consequências. Então, esse é o alerta que é o alerta pública registrada. E isso vai recair sobre nós em algum momento, ao longo de todo o ciclo de vida daquela edificação, tá? Deixa eu ler aqui o que o Luciano está falando aqui, ó. Luciano, a Câmara Municipal de Capão Bonito está em reforma e de tanto eu cobrar acessibilidade, eles incluíram no projeto. Porém, a arquiteta colocou apenas adequações de acessibilidade na RT, mas sem detalhe, cortou aqui, tá, Luciana? Do que se deve adequar, ou seja, projeto com vários itens fora da 9050. Ô Luciano, isso aqui é mais comum do que você imagina de acontecer, é muito comum mesmo, porque a questão da acessibilidade, ela tem um referencial muito extenso e são muitos detalhes para serem atendidos. E as pessoas às vezes não dominam esse conhecimento, não detêm tão fortemente esse conhecimento. E isso aí, o que pode acontecer nesses casos? Além da questão desses entes que podem vir a fiscalizar aquilo que está sendo executado, ainda tem uma questão que está crescendo a cada dia na nossa sociedade como um todo, que é a questão das próprias pessoas com deficiência tomarem a consciência de que elas têm o direito de frequentar espaços acessíveis. E não é um direito baseado em favor do que o pessoal é muito bonzinho, deixa eu fazer o espaço acessível aqui porque eu quero ser socialmente responsável. Não. É um direito previsto na legislação, e não só em uma legislação, em várias legislações. Então, como isso acontece e existe cada vez mais essa presença da questão da acessibilidade, muitas pessoas estão entendendo esse direito, estão entendendo também os caminhos para conseguirem garantir que esse direito seja exercido, entendeu? Então, casos como esse aí, de você falar, não, tem o projeto aqui, mas não atende, como eu disse, é muito comum. Mas a responsabilidade técnica, se esse profissional elaborou esse projeto, se ele atestou a responsabilidade técnica daquele projeto, informando, declarando que atende a requisitos de acessibilidade, quando for identificada uma não conformidade, isso pode recair sobre ele, que pode responder sobre aquilo que ele está ali atestando e não está atendendo,
tá? Então, por isso que é importante cada vez mais nós, profissionais, nos inteirarmos do que de fato são os requisitos de acessibilidade e atendê-los. E ter segurança para projetar, ter a tranquilidade de saber que aquilo que você está fazendo está de fato atendendo aos requisitos de acessibilidade, tá? Vou trazer um exemplo para vocês aqui de algo que aconteceu comigo aqui na minha empresa. Um cliente me procurou uma vez, porque o que aconteceu? Havia um espaço aqui em Belo Horizonte que foi reformado, foi totalmente remodelado, reformado para poder ser a sede de uma empresa, tá? Então, esse espaço era um prédio mais antigo e essa empresa contratou uma construtora para poder fazer esse serviço, uma construtora até muito famosa aqui em Belo Horizonte. Então, contratou essa construtora para poder fazer esse trabalho. Essa construtora foi lá, elaborou um projeto e depois foi a mesma construtora que foi lá e executou esse projeto que ela mesma havia elaborado. E o cliente, que era o meu cliente também, que contratou essa tal dessa construtora, desconfiava de que não estava atendendo alguns requisitos de acessibilidade. Ficou um pouco na dúvida e queria de fato que fosse um espaço acessível, estava fazendo uma obra do zero, considerando que ia ter um novo projeto com a realização das adequações, então queria de fato atestar que seriam instalações acessíveis, por uma questão de já terem uma conscientização maior com essa questão da inclusão, então queria garantir que o espaço seria acessível. E a tal da construtora falou, não, isso aqui é acessível, está atendendo às leis, está atendendo às normas, e a empresa, um pouco desconfiada, buscou um especialista, no caso a minha empresa. Então eu fui lá, conversei com esse cliente, fiz uma visita, não sabia o contexto que eles estavam chamando um especialista, não entendia naquela ocasião, mas fui contratada e de fato havia muitas coisas, muitos requisitos de acessibilidade que não estavam sendo atendidos, de acordo com as normas. E como eles estavam ali pagando essa construtora, queriam garantir um espaço de fato acessível, a minha empresa entrou nesse processo para poder ver essa questão da acessibilidade. De fato, havia muitas coisas que não estavam sendo atendidas. Então, eu fui lá, elaborei um relatório, inclusive houve visitas que foram feitas entre o cliente, a tal da construtora e a minha empresa para poder ver as questões de acessibilidade que estavam sendo atendidas e que não estavam sendo atendidas. E no final das contas, esse cliente exigiu que a construtora fizesse todas as adequações necessárias para tornar aquele espaço acessível. E está totalmente com a razão, porque havia uma cláusula no contrato, havia uma questão de atender a requisitos de acessibilidade. E mesmo sendo uma construtora conceituada, os profissionais de lá não dominavam essa questão da acessibilidade. E tiveram um certo prejuízo de ter que refazer muitas coisas. Então, questão às vezes de sanitário acessível, é algo que tá lá na NBR 9050 como deve ser feito, e muitas questões não estavam sendo atendidas. Questão de largura de portas, tiveram que quebrar e fazer de novo. E o cliente, nesse caso, esse cliente ainda buscou um profissional qualificado para poder ir lá entender o que poderia ser feito naquela fase que ainda estava ali com um contrato vigente com essa construtora. Agora, isso poderia acontecer em outro momento também. E essa construtora poderia ter sido convidada novamente a fazer as adequações. Então, esse tipo de situação pode acontecer com os profissionais. E a gente, de fato, não deseja que esse tipo de situação, que é desagradável, imagina você com um projeto, você já tem aí 1000 coisas para fazer nos seus projetos. Você já tem que elaborar os projetos, que já é um caminhão de informações que você deve atender dentro aí da sua qualificação. Aí você tá lá, um projeto aqui, outro projeto ali, e de repente um projeto que você fez lá atrás chega para você, ô fulano, então, esse projeto que você fez aqui, que essa certificação já está construída, eu fui notificado aqui pelo MP de que não atende a acessibilidade. E aí? Você pode ser responsabilizado.
Você pode ter que arcar com consequências daquele projeto que você elaborou e que não ficou bem elaborado, que não estava atendendo a requisitos de acessibilidade. De fato, havia só uma declaração. Então, essa questão ela é muito importante e é muito séria. E o que acontece é que hoje existe uma grande parte dos profissionais que de fato não dominam esse conhecimento. Como vocês viram lá, é um conteúdo muito extenso. E à medida que esse conceito for se consolidando ainda mais aí na nossa sociedade, entre os profissionais e entre os usuários, pode ser que aquele projeto que você fez que está em desacordo, você venha a ter que responder e até arcar com consequências de adequação disso que você está testando tecnicamente que é acessível, entendeu? Então, de fato, é muito importante. E existem situações práticas de hoje em dia que já estão acontecendo, tá? De você ter problemas com declarações tão simples como essa. Então, se você pegar o CREA ou o CAL, eles estão assim, passaram a responsabilidade para os profissionais, e de fato é dos profissionais, tá? E a maneira de eles conseguirem operacionalizar isso aí foi essa questão da RT, você vai lá, coloca a checkbox, declarou, mas aquilo ali, no final das contas, é uma informação muito séria e que vai acompanhar toda a edificação que está sendo construída, tá bom? Tá bom, ô Luciano? Espero que eu tenha respondido você aí. O que mais? Gente, então, queria trazer para você esse conceito de acessibilidade, de como ele é no referencial técnico. De fato, ele é muito distante ainda do que as pessoas entendem por acessibilidade, mas é uma distância muito grande. E, na verdade, é a partir dessa percepção que eu tenho do que chega para mim, do que eu vejo nos espaços, porque o mundo é um imenso campo de observação da acessibilidade, porque todos os espaços precisam ser acessíveis. Desde que você saiu na rua, que a calçada tem que ser acessível. Então, tudo que você vai fazer deve atender a requisitos de acessibilidade. Então, fazendo esse tipo de observação, vendo o que chega aqui para mim, vendo a fiscalização, os clientes que procuram a nossa empresa aqui para poder resolver questões de acessibilidade, eu percebi que essa distância é muito grande e eu venho trazendo esse conteúdo aqui nas minhas redes para tentar ver se a gente consegue aproximar esses conceitos um pouco mais entre os profissionais e trazer esse tipo de conscientização, tá bom? Inclusive, uma outra ação que eu tomo também com relação a essa questão de trazer esse conhecimento técnico aqui da acessibilidade é justamente o treinamento. Eu tenho os cursos gratuitos. Na semana passada eu fiz um curso gratuito, foi muito bom. Houveram muitos participantes, centenas de participantes. E eu tô, nesse momento, com inscrições abertas para a minha turma do TAG, que é o meu treinamento pago. Para os profissionais que, de fato, querem ter esse nível de segurança, querem se aprofundar nesse conhecimento. É um treinamento que está trazendo uma questão de acompanhamento de perto, que eu não sei até quanto tempo que eu vou conseguir, de fato, fazer esse acompanhamento de perto. Afinal de contas, eu tenho uma empresa, eu tenho outras questões também. Então, nesse momento da minha vida que eu estou vivendo agora, eu deixei um pouco de lado as minhas atividades da empresa, estou me dedicando de fato aos alunos, porque eu entendo que isso é uma questão importante, da gente conseguir levar essas informações para a maior quantidade possível de profissionais, para evitar que esse tipo de situação aconteça, para os profissionais se qualificarem e evitarem de viver situações como essa que são tão difíceis, tá? Então as inscrições estão abertas por pouco tempo, por muito pouco tempo, enfim. Mas se você se interessa, as inscrições estão abertas. Te convido a ir lá, tem uma página explicando tudo, como que funciona o treinamento, como que funciona. Ontem teve aula, inclusive, foi uma questão da responsabilidade técnica trazida pelos alunos lá, que realmente é muito importante e passa desapercebido. Muitas vezes você vai lá, Micha RT, você clicou a checkbox lá, nem dá muita bola para aquilo ali. Mas aquilo, de fato, pode recair sobre a sua vida profissional, de alguma forma, em algum momento, ao longo de todo o ciclo de vida daquela edificação que você está projetando ou construindo, tá bom? Deixa eu ver, Luciano, o que mais que você trouxe para nós aqui? A maioria das obras da prefeitura da minha cidade também estão sendo inaugurados com falhas, rampa fora do ângulo, escadas sem corrimãos.
Itens dos sanitários fora das normas é complicado, realmente, é muito complicado. Então vamos de fato nos capacitar, nos especializar. Hoje em dia há treinamentos, tem o meu treinamento, tem outros profissionais que oferecem treinamentos em acessibilidade também. Então vamos conhecer o referencial técnico a fundo e vamos nos qualificar para a gente conseguir projetar e construir espaços de fato acessíveis, tá? Conforme o que traz lá na legislação e lá nas normas. E assim, gente, a questão do atendimento à legislação e às normas não é algo assim, vou atender só para atender a norma. Todo esse referencial técnico, ele é construído com base nas pessoas que vão utilizar aquilo ali. Então, às vezes tem muitas coisas em norma que não fazem muito sentido à primeira vista, mas aquilo de fato está ligado a uma questão de vivência PCD, de vivência de pessoas que têm capacidades diferentes das nossas. Então, esse referencial existe por isso. A minha percepção do espaço é diferente da sua, que é diferente de uma pessoa com deficiência visual, que é diferente de uma pessoa em cadeira de rodas, que é diferente de uma pessoa que não escuta. Então, a norma vai ser um referencial técnico que vai trazer, mesmo que você não entenda, ela vai trazer referências para que o espaço de fato possa ser utilizado por todas as pessoas, tá bom? Gente, a questão da responsabilidade técnica foi essa. E eu vou trazer aqui agora a correção da prova. São 10 questões, são muito simples. Deixa eu colocar aqui rapidinho, que aí teve muita gente que fez a prova, mas eu não mandei a correção 1 a 1 não, porque era muita prova, enfim. Então eu vou fazer uma correção aqui geral, e quem fez a prova, tiver com dúvida, entra aqui depois e assiste, que vai ser para você entender se você acertou ou não, que você tem acesso lá às suas respostas também, tá bom? Então, rapidinho aqui, a pessoa tinha que se identificar. A primeira pergunta era aqui: qual é o nome do método apresentado para tornar qualquer projeto, espaço ou edificação acessível? Lá na lá na aula 1, o método apresentado, o nome dele era o mapa da acessibilidade, que é o meu método, que é o método para você tornar qualquer projeto, espaço ou edificação acessível. Então, um passo a passo mesmo, como que você faz isso. A segunda pergunta: quais são as premissas do método apresentado na primeira aula do curso gratuito de acessibilidade na prática? As premissas desse meu método a primeira delas é dinâmica de utilização do espaço. Não vou explicar novamente aqui, mas enfim, dinâmica de utilização do espaço. A segunda premissa é exercício de empatia, que é você se colocar no lugar do outro. E a terceira premissa é o domínio do conhecimento técnico, tá? São as 3 premissas do mapa da acessibilidade. Terceira pergunta: quais são as premissas fundamentais da acessibilidade apresentadas lá na primeira aula do curso? A resposta correta é autonomia e segurança. Então, as pessoas devem conseguir utilizar os espaços com autonomia, ou seja, sozinhas, e de maneira segura para evitar situações perigosas. Terceira: cite 3 maneiras de faturar com acessibilidade mencionadas no curso. Gente, eu mencionei 1000 maneiras, é muito jeito de você conseguir faturar com acessibilidade. A parte do conhecimento técnico, consultoria, projeto, laudo, projeto descritivo, projeto detalhado, projeto específico, vendas de produtos, execução, enfim, tem uma infinidade de maneiras, todas mencionadas lá no curso gratuito de acessibilidade. Próxima pergunta aqui: cite um espaço onde não é necessário atender aos requisitos de acessibilidade. Então, onde não há obrigatoriedade de atender requisitos de acessibilidade? Áreas técnicas como barriletes, enfim. E dentro de espaços unifamiliares. Então, dentro da sua própria casa, você não precisa atender a requisitos de acessibilidade de acordo com a norma. Se você tiver alguma pessoa com deficiência aí, você pode usar a norma como referência, mas você vai fazer a adequação de acordo com a necessidade daquele usuário. Porque como é um espaço privado, você vai fazer de acordo com o que a pessoa precisa ali, não necessariamente de acordo com a norma. A norma traz um referencial mais geral para a utilização de muitas pessoas, então você deve atender o que está nas normas quando você tem edificações de uso coletivo ou de uso público, tá bom? No caso de edificações de uso privado, as multifamiliares você ainda tem que atender nas áreas comuns, mas unifamiliares ali dentro da sua própria casa você não precisa atender requisitos de acessibilidade, tá? E áreas técnicas. O que mais? Cite 3 normas que tratam da acessibilidade. Gente, eu citei 1000 normas lá no curso, então a pessoa que de fato participou do curso, ela vai saber muitas delas. Entre elas aqui, 9050, 16537, NM 313, 15599, 9077, tá? Então tem várias.
e cite 3 leis que tratam da acessibilidade. Lei Federal número 10.098, 10.048, Decreto Federal 5296, Lei Federal número 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e eu citei muitas outras lá. A pessoa que assistiu o curso, de fato, ela vai ter condição de colocar aqui essas 3 leis aqui na resposta. O que mais? Ao trabalhar a acessibilidade de uma calçada, o que devemos observar primeiro? As opções. Primeira, as normas de acessibilidade. Segunda, orientação do pedreiro. É o que na prática acontece, é isso, né, gente? Terceira, regulamentação local do município onde se encontra a calçada. E quarta, devo observar a calçada dos imóveis vizinhos. Gente, regulamentação local do município onde se encontra a calçada. Se não tiver regulamentação do município, aí a gente vai lá para a norma e vê o que está falando lá na norma. Mas a regulamentação do município que você deve atender ali no primeiro momento. Em que local não é obrigatória a instalação de piso tátil? Primeira opção, corredores. Segunda opção, desníveis, como escadas e rampas. Terceira opção, elementos suspensos. Quarta opção, calçadas. A gente não é obrigatório o piso tátil em corredores, tá? Corredores, o direcional ao longo dos corredores. Mas elementos suspensos precisa, inclusive se estiver no corredor, você tem que sinalizar o elemento suspenso, não o corredor. Desníveis como escadas e rampas, tem que sinalizar com o piso de alerta lá, tanto no começo quanto no final, e em patamares em situações específicas, tá? E calçada também é obrigatório piso tátil. Ao trabalhar a acessibilidade de espaços, como devemos utilizar o referencial técnico? É a última pergunta. Então, a primeira opção, devemos observar somente as informações que estão nas normas de acessibilidade. Não, isso está errado. Segunda opção, devemos observar somente as informações que estão nas leis que tratam da acessibilidade. Errado também. Terceira opção, devemos utilizar as leis e as normas de acessibilidade mutuamente, observando primeiro o que diz observando primeiro o que diz as normas. Também está errado, tá? Daí a quarta opção é devemos utilizar as leis e as normas de acessibilidade mutuamente, observando primeiro o que está na legislação, nas leis. Essa é a resposta correta. Então a gente deve utilizar as leis e as normas em conjunto, tá? Que vão ter as informações ali para trabalhar questões de acessibilidade. Mas a prioridade vai ser o que vai estar lá na legislação. Beleza? Gente, essa foi a correção da provinha que os participantes realizaram. E é isso. Se você fez a provinha e ficou com dúvida se você acertou ou não acertou, você vai ter acesso às suas respostas e você vai ter acesso aqui ao gabarito que eu trouxe agora para vocês. E é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. Lembrando que o TAG, Treinamento de Acessibilidade Garantido, está com inscrições abertas por pouco tempo, tá? Então, se você se interessa em se aprofundar, todas as condições lá de como que funciona esse treinamento estão lá no link que está na minha bio, tem uma página explicando tudo e lá também tem a possibilidade de você ir lá e fazer a sua inscrição nesse treinamento. Será muito bem-vindo, vai poder dormir tranquilo, sem essa preocupação de saber se você de fato está atendendo aos requisitos de acessibilidade, com um acompanhamento pessoal meu, tá bom? Então é isso, gente, deixa eu acenar para as pessoas aqui, Engenheiro Antônio Lima, o Luciano, baixinho, né? Giane Cristina Ferraz. Bom dia para Zé Silva. Tudo bem? O que mais? Madelo da Vieira. Madelu de... Ih, meu Deus do céu. Madelu de Vieira. Tem mais aqui, ó. Enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Ou eu não vi, tá? Zé Silva, eu não vi a solicitação. Mas já encerramos aqui. Enfim. Enviou uma solicitação para participar do vídeo ao vivo. Gente, eu disparo minha metralhadora giratória aqui e fico falando sem parar. Eu não presto tanta atenção no que tá no chat. Vocês me perdoem. Eu vou melhorar isso, vou tentar prestar mais atenção no que tá aqui. Tô acenando para todo mundo aqui e é isso, gente. Tenham todos um excelente dia. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live na sexta-feira. Isso aí, um beijo para vocês.